Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sou a tia Rosilda do segundo ano. Estou aqui novamente para dar uma aula para vocês. Por enquanto que ainda estamos nesse isolamento social, né? Espero que vocês curtam a aula de hoje. Hoje teremos aula de matemática. Hoje nós só iremos precisar do livro de matemática, certo? Mas antes, as nossas dicas. A tia sempre vai dar a dica. Precisamos de um lugar calmo, silencioso, arejado, igual a esse que a tia tá, bem calmo, só para dar aula para vocês, certo? Também precisamos de quê? Estojo, lápis, canetinha, borracha, apontador, tudo que a gente possa usar numa aula, certo? Vocês vão precisar de lápis, então deixa 2 pertinho. Tia, mas se quebrar uma ponta, já tem um lápis perto. Qualquer coisa, deixa o apontador também. Deixa a borracha também. Tudo que vocês vão precisar, deixa do lado de vocês, tá certo? E o que é que a gente vai precisar hoje do livro de... Eu falei, matemática. Então, agora nós vamos pegar o livro de matemática e vamos aprender um pouco sobre números pares e números ímpares. A página do livro de matemática hoje é página 82. Coloquem lá. Página 82, tá certo? Então, estou esperando vocês. Vamos lá? Deu certo já? Todo mundo já pegou o livro? Todo mundo já colocou na página 82? Então, a tia Rosa pode começar, não é isso? Números pares. Esses números pares. Tia colocou 2 sapatos. Um par de sapatos. 2 maçãs. A tia colocou 2 bolas. Vamos aprender um pouquinho. A tia já deu um reforço para vocês na sala, não foi? Agora vê o conteúdo. Toda vez que a tia diz assim, gente, a tia está só explicando, mas mais para frente vocês vão aprender muito mais. Então agora chegou a hora da gente aprender mais um pouquinho de números pares, tá bom? Números pares são os números que só podem dividir em partes iguais. Como assim, tia? Se eu tenho 2 lápis, eu tenho 2 lápis, certo? Esses 2 lápis que eu tenho aqui na minha mão, eu tenho 2. Se eu for dividir, eu fico com um lápis e eu dou um lápis. Se eu dou um lápis para uma pessoa e fico com um, nós dividimos em partes iguais. Não foi assim? Então, eu tenho 2 lápis. Os números pares, eles são divididos em partes iguais. Então, assim, eu dei um, eu fiquei com um. Nós dividimos em partes iguais? Sim, porque nós tínhamos 2 e nós dividimos, nós tínhamos 2 e dividimos em partes iguais. Eu fiquei com um e dei um, certo? Mas, tia Rosilda, se eu tivesse 3, eu ia dividir em partes iguais? Ia? Não. Eu ia fazer o quê? Ia ficar com 2 ou ia dar 2 e ia ficar só 1? Eram números pares? Não. Então, os números pares são os números que podemos dividir em partes iguais, certo? Então, o número faz parte de uma dupla. Então, eu tenho aqui 2 dedos, certo? E aqui mais 2 dedos. Se eu for esconder 2 dedos, eu fiquei com 2 ainda, não foi? Aqui eu tenho 2. Então, eu tenho o quê? Números pares. 2 e 2, eu formei o número 4. 2 mais 2, 4. Eu divido em partes iguais o número 2? Divido, né? Porque se eu tenho 2 bombons e fico com 2 bombons, eu dividi em partes iguais. Sobrou algum? Não. Então, é um número par, certo? Sabemos que o número par é um número que nós podemos agrupar de 2 em 2. Se puder agrupar de 2 em 2, 2 laranjas mais 2 laranjas mais 2 laranjas, é um número par. Mas se eu agrupar 2 laranjas mais 2 laranjas e 1 laranja, já não é um número par. Porque sobrou uma, certo? Não pode sobrar número par. O número par, ele não sobra nenhum número. O número par, ele se divide em partes iguais. Então, ele não tem um número para sobrar. Se é par, não sobra. Se divide em números iguais, certo?
Eu tenho aqui exemplo de alguns números. Tia, mas se eu tiver um número com esse final, terminados com esses números, eles são números pares? Sim. 0. Se o número terminar com o número 0, ele é um número par. Se o número terminar em 2, ele é um número par. Se o número terminar em 4, ele é um número par. 6 é um número par. 8 é um número par. Mas, tia, esses números já são pares, mas a tia está explicando se tiver uma dezena. Lembra que é uma dezena e uma unidade? Se você tiver o número, uma dezena, 10, certo? O número 10. O número 1 é um número par? Eu posso dividir o número 1? Não. Eu posso dividir um lápis? Só se for no meio eu vou quebrar, né? Então não é uma parte igual. O número 1 a gente não pode dividir. É um só. É um só elemento. Então a gente não divide. Então, o número 1, ele é um número que não é par, mas se ele estiver com 0, ele passa a ser um número par, porque terminou com o número 0. A unidade dele é 0. Tia, e se eu tiver o número 32? O número 32, ele é um número par. Por quê? Porque a dezena dele é 3, mas a unidade dele é quanto? 2. Então, se a unidade dele for 2, ele é um número par. Se eu tiver um número, deixa eu ver, 14, a dezena dele é 1, mas a unidade é o 4. O 4, ele é um número par. Tia, 26, a unidade do número 26 é o 6. E a dezena é o 12. Os dois números são pares, então esse número é um número par. Então, sempre que os números que tiverem dezenas terminarem com a unidade em 0, 2, 4, 6 ou 8, são números pares, certo? Lembrando, se os números forem de dezena e a unidade for sempre o final 0, 2, 4, 6 ou 8, são números pares. Exemplo aqui de alguns números pares para vocês. Eu tenho o número 22. Esse número 22, ele terminou com... A dezena dele é um 2 e a unidade é um 2. Então, ele é um número par. 36. Tia, a dezena do 36 não é par, mas a unidade é. Então, esse número é um número par. 14. A unidade dele é um ímpar ou é um par? É um par, né? Então, o número 4 é um número par. Então, o número 14 também é um número par. 40. Já falou que quando a unidade tiver 0, 2, 4, 6, 8, são números pares, né? Então, o 40, a unidade dele é o 0. Então, ele é um número par. 58. A unidade desse número 58, qual é? É um 8. Então, vai ser número par também. 90. O 0 aí, ó. Lembra? Esse 0 está na unidade, ele é um número par. 70. Se o 0 está na unidade, também é um número par. Tá certo? Deu para entender aí o número par? Espero que sim. Qualquer coisa, volta o vídeo para vocês reverem novamente sobre o número par. Que agora a gente vai aprender sobre o número ímpar. Número ímpar é todo número que, quando dividido, sobra sempre 1. Então, quando a gente vai dividir, lembra que a tia mostrou para vocês os 3 lápis, certo? Eu tenho aqui 1, 2, 3 lápis. Dá para vocês verem, né? Aí, então, aqui, ó. Tenho 3 lápis. Se eu for dividir, eu vou ficar com 1 e vocês irão ficar com 1.
Sobrou 1. Então, se sobrou um número, ele passa a ser um número ímpar. Ele vai ser um número ímpar, porque sobrou, né? Se a tia tivesse aqui, deixa eu ver, 5 lápis, né? Eu ia dividir do mesmo jeito. Ó, vocês iam ficar com 2. Vocês iriam ficar com 2, né? Eu iria ficar com 2, porque 2 mais 2 são 4. E ia sobrar quanto? 1, né? Então, número 5, o número 5, eu ia dividir. Eu ficaria com 2, vocês iriam ficar com 2 e iria sobrar quanto? 1. Então, se sobrou, ele é um número ímpar, certo? O número ímpar, ele não faz dupla com ninguém. Ele é sozinho, ele não gosta de companhia. Então, ele fica sozinho. O número ímpar não faz par com ninguém. Quando os números forem maior que 10 e o último algarismo for ímpar, ele sempre será ímpar. É como a tia explicou para vocês do par. O número é uma dezena. Se a unidade for um número ímpar, aí o número todo vai se tornar ímpar. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó, do final. Se o final do número for 1, 3, 5, 7 e 9, são números ímpares. Se os números terminarem, se a dezena terminar, eu tenho um número de dezena. Se a unidade for 1, vai ser ímpar. Se a unidade for 3, vai ser ímpar. Se a unidade do número com a dezena for 5, vai ser ímpar. Se a unidade for 7, vai ser ímpar. Se a unidade for 9, será ímpar também. Entenderam? Então, aqui eu tenho exemplos de alguns números aqui. Número 81. Tinha uma dezena. E o final foi o quê? A unidade foi 1. Então, o número 81, ele se torna um número ímpar. 19. 19, o número 9 é um número que? Ímpar. Então, se ele está na casinha da unidade, ele vai ser o quê? Um número ímpar. 37. O 7 termina a unidade, né? E aí, o 7 é um número ímpar. Então, o número 37, ele passa a ser um número ímpar. 25. Eu expliquei até que o 5 aqui, eu dei um exemplo, né? Dos lápis. O número 5, ele é um número ímpar. Se ele está na unidade, o número todo vai ser ímpar. 11. O número 11 vai ser o número o quê? Ímpar, né? Por quê? Porque terminou com o número 1. A unidade dele é 1. Então, 1 é o número ímpar. 59. O 9 é um número ímpar. Então, o 59 é um número ímpar também. 73 é o quê? É um número ímpar. Então, o número 73 termina com o número 3 e ele é um ímpar, tá certo? Agora, aqui eu tenho um exercício para a gente exercitar um pouco, né? Quais são os números pares? Eu tenho aí 23, 42, 39, 16 e 88. O 23, o 3 é a unidade, né? Então, o 3, ele é par ou ele é ímpar? Isso, ele é um número ímpar, né? O número 42, o 2, ele é par ou ele é ímpar? Isso, ele é um número par. Então, o número 42 é um número par. 39, terminou em 9. Ele é o quê? Isso, 9 é ímpar, então o número 39 é ímpar, né? 16. O 6, ele é o quê? Par ou é ímpar?
Isso, ele é um número par. Então, o número 16 é um número par. 88. O 8 é o quê? Isso, então, esse número também é par. Então, os números pares aí são 42, 16 e 88. Ó. Parabéns quem acertou, tá bom? O segundo, quais são os números que são ímpares? Vamos saber agora, né? 39. O 9, ele é par ou é ímpar? Isso, o 9 é ímpar. Então, o número 39, ele é ímpar. 57. Esse 7 aí, lembra da regrinha? Esse 7, ele é par ou é ímpar? Ímpar, né? Então, esse número 57, ele é ímpar. 30. Esse 0 no número 30, ele é par ou ele é ímpar? Isso, ele é par. Então, o número 30, ele se torna o quê? Isso, ele se torna um número par. Então, ele não é ímpar. 43. Eu tenho aí o número 43. O 3, ele é par ou ele é ímpar? Isso, ele é ímpar, né? Então, aí temos mais um número ímpar. Tia, a senhora colocou um número 101 com 3 números. Mas lembra que a tia disse que a unidade é que mostra se o número é um par ou um ímpar. Eu tenho aí o número 101. Qual é a unidade desse número? 1, né? Então, 1 é par ou é ímpar? Isso, ímpar. Então, aí nós temos quais são os números ímpares? 39, 57, 43 e 101. Quem acertou? Joinha, parabéns. Agora aqui, responda par ou ímpar. Não faz dupla com ninguém. Quem é que não faz dupla com ninguém? Isso, número ímpar. Quando é dividido, sempre sobra um. É o par ou é o ímpar? Quando a gente divide, sempre vai sobrar um. Isso é o número, são os ímpares, né? E qual é que faz número? O número faz dupla. Quem é? É o par ou é ímpar? Se o ímpar sempre sobra um e não faz par com ninguém, então esse aí, a letra C, é o par. Número que faz dupla são os números pares, tá certo? Espero vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os números pares e ímpares, sempre seguindo a regrinha dos números que na unidade são pares ou ímpares, né? E vocês podem saber quais são os números de dezenas que são pares ou ímpares, tá bom? Tenho aqui um recadinho, porque se vocês quiserem rever, vocês vão lá no site da escola, www.escolapequenoespaço.com.br. As aulas estão disponíveis todos os dias, são modificados, os conteúdos são outros. Todos os dias nós estamos com conteúdos diferentes, novos no nosso canal, tá certo? E todos os dias também é lançado as agendas digitais para vocês saberem qual é o conteúdo, saberem quais são as páginas das atividades. Se vocês fizerem, me enviem para a tia dar o ok na chamada de vocês, tá certo? Não esqueça que nós sempre teremos aula no Zoom para tirar dúvida de vocês, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Estou morrendo de saudade de vocês. Logo, logo nós estaremos bem juntinhos, tá bom? Um beijo, meus amores. Até a próxima.